Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e todas, meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do Machado Meyer e esse é mais um episódio do Boletim Tributário do Inteligência Jurídica. Hoje tenho o prazer de ter comigo para discutir os principais temas relacionados a essa última quinzena os meus sócios, Daniel Peixoto e Antônio Valério. Tudo bem, pessoal? Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir os principais temas aqui, as novidades da última quinzena. Obrigado, André, obrigado, Daniel, olá a todos e todas, também é um grande prazer estar aqui hoje. Bom, o nosso costume aqui no podcast é começar sempre as nossas discussões relacionadas às decisões dos tribunais superiores. Para manter essa cadência aqui de discussão, eu queria começar trazendo a indicação acerca das duas ADIs que já foram propostas, visando questionar o texto da reforma tributária. Então, originalmente, em nossos eventos, a gente já tinha pontuado a possibilidade de uma litigância com relação a diversos pontos, seja da emenda constitucional, seja do próprio PLP, agora convertido na Lei Complementar 214, e nos parece que essa litigância já se iniciou. Então, a primeira ADI que eu cito é a ADI 7755, que foi proposta pelo Partido Verde, e ela questiona o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 11 da Emenda Constitucional 132, especificamente com relação ao tratamento diferenciado dado ali aos insumos agrícolas, em específico os agrotóxicos. O fundamento por trás dessa ADI é exatamente se seria possível, se seria constitucional termos a concessão de um tratamento diferenciado aos agrotóxicos, em especial considerando eventual direito ali, violação ao direito ao meio ambiente equilibrado, à defesa à saúde, ao princípio da seletividade tributária. Então, o que o Partido Verde visa atacar é eventual incongruência no deferimento de uma política de desoneração tributária para um produto que a priori seria nocivo ou prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Ponto importante é que essa discussão, ela já era uma discussão que originalmente havia sido proposta pelo PSOL na DI 5553, só que discutindo a mesma inconstitucionalidade em razão da cláusula do convênio 100 de 97, que trazia ali benefício de isenção na operação interna e redução de base de cálculo na operação interestadual, de ICMS, obviamente, para produtos como esses agrotóxicos. Então, a ADI 7755 foi apensada agora a ADI 5553 e aguarda julgamento. Outra ADI que eu penso ser importante a gente citar é a ADI 7779, que foi proposta pelo Instituto Nacional de Pessoas com Deficiência, Oceano Azul, e ela visa questionar ali o artigo 149, inciso 2, alíneas B e C, parágrafo 1º, e artigo 150, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Complementar 214. A fundamentação dessa ADI é exatamente a eventual inconstitucionalidade da imposição de restrição da isenção desses tributos para a compra de veículos por pessoas com deficiência, porque ela traz ali a gradação ou a estipulação de determinadas condições ou de determinados graus de deficiência para fins de fruição desse benefício. Então, o que o Instituto Nacional argumenta na ADI é que essas considerações elas seriam discriminatórias e contrárias ao princípio constitucional da dignidade, igualdade e não discriminação. Essa ADI, ela já foi distribuída, ela segue agora para julgamento. Esses pontos me parecem bastante relevantes para que todos os senhores já fiquem atentos para eventuais artigos, seja da emenda constitucional, seja da Lei Complementar 214, que potencialmente poderiam ser impactantes para a operação dos senhores, para fins de eventual discussão. Lembrando que, independentemente de qual a base material discutida, existe na nossa jurisprudência uma tendência de modulação de efeitos. Então, a despeito da razão da modulação de efeitos ser exatamente reduzir litigiosidade, fato é que, por vezes, ela acaba tendo um efeito inverso, porque ela faz com que apenas os contribuintes que discutem aquela matéria possam fruir de eventual decisão favorável, em detrimento dos demais que confiaram no ordenamento jurídico. Então esse me parece que eram os pontos mais relevantes aqui para a gente discutir com relação ao Supremo Tribunal Federal.
Menon, posso fazer só um comentário aqui? Claro. Sobre as ADIs, né? Obviamente, esse cenário de contencioso tributário não interessa a ninguém, né? Não interessa a contribuinte, um cenário de insegurança jurídica, de litígio, não interessa aos órgãos de arrecadação, tampouco ao judiciário, né? Institucionalmente é muito ruim, não é o cenário pretendido aqui com a reforma tributária, que foi pautado justamente numa ideia de transparência, de simplificação, e também como pano de fundo, pensando numa simplificação, uma mitigação de pautas de contencioso, né? Agora, a gente sabe muito bem, né, que a PEC, né, 45, ela veio justamente atendendo ali de uma forma muito estrita, né, as questões de simplicidade, de neutralidade, inclusive são princípios que vieram positivados aí na Constituição Federal agora com a emenda. Acontece que nós vivenciamos na tramitação, tanto da emenda constitucional, tanto da lei complementar, uma série de exceções, uma série de regimes específicos. Então é natural que nos próximos anos a gente tenha que conviver efetivamente com alguns desafios, justamente considerando as diferenças que foram criadas, pensando num cenário de justiça tributária expressamente positivada, não é um princípio vazio, né? Foi trazido expressamente no capítulo da ordem tributária para que seja cumprido. Então, todas as ideias de simplicidade, neutralidade estão ali sendo reforçadas como motes a serem cumpridos. E a gente sabe que há contradições, né, nesse contexto aqui da reforma, e são os desafios nossos para os próximos anos com relação a isso. Ótimo ponto, Daniel. Olhando para a lei complementar, a gente já identifica ali alguns pontos que de fato faltam, ali pendem de esclarecimento. Por vezes, esse esclarecimento vai vir junto aos regulamentos, ou ao regulamento que agora vai ser editado. Mas, olhando para a lei complementar, me parece que em alguns pontos ela peca ali, seja por omissão, seja por uma restrição indevida, trazendo consequências, inclusive, como ofensa à isonomia, que é o que aqui essa última ADI visa, inclusive, tutelar, né? Não faz sentido você ter uma discriminação em razão de um grau de deficiência, porque isso, de fato, ofende ali não apenas a isonomia, mas também a não discriminação. Mas, ótimo ponto. Agora, Antônio, com relação ao CARF, o que você tem identificado aí das decisões? O que você acha que é interessante a gente discutir com os nossos ouvintes? Obrigado, André. Então, o CARF, no fim do ano passado, ele andou bastante ativo ali, muitas sessões, julgando casos interessantes. Um tema sempre à tona aí são os casos envolvendo ágil. A gente teve aqui algumas decisões favoráveis, que são bastante interessantes, mas eu selecionei uma de um tema também que está sempre em discussão no CARF, que é muito importante aí para estar atento, porque ela se aplica em contexto de reorganizações societárias, que é um caso julgado pela primeira turma da terceira Câmara da primeira sessão, no qual se discutia uma autuação de ganho de capital atribuída a uma empresa aqui no Brasil, no qual houve ali uma reorganização societária, e a gente sempre está acostumado a escutar no CARF, vendo autuações quando há incorporação de ações, né? Então, o fisco, a Receita Federal tem um entendimento hoje vinculante de que a operação de incorporação de ações, ela é uma alienação para fins jurídico-tributários, então ela estaria sujeita à apuração de ganho de capital. A particularidade desse caso é que houve uma incorporação de sociedades, e ainda assim o fisco tentou equiparar essa operação a um evento de alienação. Nós aqui, advogados, sempre estudamos que a incorporação de sociedades não é um evento de alienação, ela é um evento de sucessão universal. Então, essa decisão é importante porque mostra o entendimento, a nosso ver, com a devida vênia equivocada do fisco, no qual ele usou essas alegações e esses conceitos aplicáveis à incorporação de ações para autuar uma incorporação de sociedades, no qual a própria lei fala que não há alienação, que não há ali transferência de ativos. A transferência, ela se dá por sucessão. E, consequentemente, como a própria norma do fisco também determina, que haveria uma migração do custo. Nesse caso, a Receita ela acabou desconsiderando essa norma, e a autuação foi mantida. Então, isso fica de alerta para as organizações nas quais há uma incorporação de sociedades, e a gente continua entendendo e defendendo que não há que se falar em ganho de capital, mas há essa decisão do CARF aí que deve ser, claro, objeto ainda de potencial recurso e definição em instância superior, mas que serve de alerta aí para novos M&As e reorganizações. Ótimo ponto, Antônio. Só confirmando, essa foi uma decisão de Câmara Baixa, né? Não é Câmara Superior. Câmara Baixa, exatamente. Câmara Superior não se manifestou sobre esse tema ainda. Incorporação de sociedades ainda não. Ela tem um posicionamento firme de incorporação de ações, mas incorporação de sociedades é apenas Câmara Baixa ainda. Ótimo. Bom, sinaliza que pelo menos temos espaço para discussão ainda dessa matéria na Câmara Superior para formar uma convicção minimamente aderente ali à legislação. Exatamente.
Daniel, considerando aqui que a gente acabou de enfrentar as discussões de CARF, o que você acha de a gente falar um pouquinho sobre a portaria PGFN 95 de 2025, que traz a questão da garantia nas decisões proferidas por voto de qualidade pelo CARF? É um tema bastante esperado, né, a regulamentação da Lei 14.689 com relação a este aspecto, né, só rememorando, em 2023, né, em setembro especificamente, foi editada a Lei 14.689, que estabeleceu ali uma série de regramentos com relação aos casos decididos por voto de qualidade. Previu ali a dispensa de multas, né, multas proporcionais ali nos casos decididos dessa forma, programas de transação específicos para casos decididos em determinada janela temporal, e também a possibilidade de discussão judicial sem apresentação de garantia nos casos resolvidos por voto de qualidade. E essa possibilidade se daria nos termos de regulamentação da Procuradoria da Fazenda Nacional. Acontece que essa regulamentação não tinha vindo até então, né? A gente está falando quase de 1 ano e meio após, né, a criação da regra. Os contribuintes tinham uma expectativa muito grande, se discutia inclusive quanto à viabilidade de se utilizar desse procedimento antes mesmo da regulamentação. A gente tem acompanhado algumas tentativas aqui e bastante controvérsia nesse cenário pré-regulamentação, e finalmente agora foi editada a Portaria 95 de 2025. A gente entende a redação ali, nos seus principais aspectos, bastante apropriados. Tá? Obviamente que tem temas ali passíveis de uma ou outra discussão, mas nos parece que os principais aspectos foram cumpridos ali, cobertos, né? Se previu especificamente um procedimento, né? Esse procedimento ele é muito semelhante ao procedimento de antecipação de garantia, né, em que o contribuinte pretendia, por exemplo, apresentar uma apólice para discussão futura de uma execução fiscal. Ele se apresentava ali no Regularize, no rito da Portaria 33, e submetia, num rito bastante simplificado, à Procuradoria ali a sua garantia, o seu pleito. A dialética aqui é semelhante, a diferença aqui é que a documentação é um tanto mais complexa. A gente acredita que, inclusive, não são todas as empresas que, apesar de terem um resultado por voto de qualidade, estarão aptas a se valer dessa faculdade, porque a portaria e a lei prevêem, por exemplo, que as empresas tenham um rating com relação à sua capacidade de pagamento, né, um rating elevado, que elas tenham tido a regularidade fiscal nos últimos 12 meses, né, anteriormente à discussão judicial, sem solução de continuidade, ou no máximo ali de 3 meses, consecutivos ou não, de solução de continuidade na sua regularidade fiscal. Então, são vários requisitos aqui que, com relação à regularidade do próprio contribuinte, e um procedimento de afetação semelhante a um arrolamento fiscal. Né? Se prevê ali a entrega de um balanço auditado, né, as demonstrações financeiras auditadas e uma relação ali dos bens suficientes à garantia daquele débito em caso de sucesso na medida judicial. Lembrando que essa dispensa, vou usar dispensa entre aspas, ela só vale até o advento de uma primeira decisão em primeiro grau desfavorável. Neste caso, volta à exigência de garantia, por isso que se exige que previamente seja apresentada a possibilidade de apresentação dessa garantia em caso de insucesso. E algumas discussões ficam aqui. A primeira é, e para os casos em que os contribuintes já discutem o tema? Porque a gente vai lembrar aqui que a regulamentação tardou. Então, muitos seguiram para a discussão judicial e tiveram que garantir. A regulamentação, ela sinaliza muito como providências que serão tomadas no futuro, as futuras discussões, as futuras execuções, e para as discussões que lá já estão apresentadas. Entendemos que haveria sim a possibilidade, não haveria qualquer restrição legal com relação a isso, a substituição da garantia. Então, se o contribuinte está em discussão ali, ainda em primeiro grau, sem discussão desfavorável, ou tenha tido decisão favorável em primeiro grau e cumpra os requisitos, ele estaria apto a submeter um pleito perante a PGFN de dispensa de garantia. Entendemos até mais apropriado chamar esse procedimento não de dispensa de garantia, mas rigorosamente ele seria um procedimento de substituição de garantia, porque na medida em que você apresenta para a Receita Federal, aqui via Procuradoria, uma série de comprovações com relação à sua solvabilidade, inclusive a afetação do seu patrimônio à garantia daquele débito, isso não significa nada menos do que uma garantia ao cumprimento do passivo fiscal.
E a própria Procuradoria foi muito técnica com relação a isso também, porque ela mesma reconhece, né, lá no artigo 3º, que a regularidade fiscal de que trata esse procedimento é uma forma de garantia facultativa do crédito. Então, ela tem natureza jurídica de garantia. Me parece que esse reconhecimento, ele inclusive foi importante para se fazer a conexão com a solução a ser dada no tocante à regularidade fiscal. Porque esse rito aqui, e aqui a gente participou de algumas discussões com relação a esse assunto, né, em âmbito de alguns processos, porque a regularidade fiscal, ela decorre do artigo 205 e 206 do CTN, ou pela suspensão da exigibilidade, e aqui a gente não tem causa suspensiva de exigibilidade, ou pela apresentação de garantia. Então, não fosse essa equiparação conceitual, a gente realmente ficaria com uma lacuna aqui na compreensão da eficácia dessa medida para garantir a certidão de regularidade fiscal. E aqui nos parece que foi bastante feliz a regulamentação ao justamente estabelecer tecnicamente aqui o conceito adequado, né, para o fecho desse conceito do procedimento do artigo 4º da 14.689 e a regularidade fiscal dos contribuintes. Vamos acompanhar agora na prática, né, como o procedimento é bastante novo, a Procuradoria está recebendo seus primeiros pedidos, o prazo é de 30 dias corridos. Então, a gente está aqui com as primeiras demandas perante a PGFN e vamos acompanhar aí os próximos passos atentamente com relação à implementação prática deste rito, e as expectativas são as melhores. Obrigado, Daniel. Como você colocou, né, seria possível pedir a substituição de uma garantia que foi apresentada anteriormente, antes da edição da regulamentação por meio dessa portaria. Mas eu fico imaginando o quanto que isso efetivamente vai ser aprovado, quanto que a gente vai ter de autorização para essa substituição de garantia. E eu trabalhei muito pouco em contencioso, isso foi no início da minha vida profissional, mas eu lembro das discussões relacionadas a depósito, né? Então, quando havia ali atrás a garantia por um depósito ou por uma penhora de conta, por mais que a empresa sempre precisasse ou quisesse fazer a troca dessa garantia por algo que fosse para ela menos impactante na sua operação, isso nunca era deferido. Então, eu fico imaginando aqui se vai haver, de fato, o deferimento para fins dessa substituição. Você acha que isso vai ser implementado de fato ou vai ser algo que a gente vai manter na norma, mas sem efeito prático? Olha, a gente dialogou com a Procuradoria em ocasiões anteriores com relação a este assunto. A expectativa é de que não haja um grande número de pleitos, porque os requisitos eles são rigorosos. Então, você precisa de ter uma decisão por voto de qualidade. Os grandes temas de voto de qualidade são conhecidos e mapeados. E toda essa situação de solvabilidade, um alto rating ali com relação à recuperabilidade, né, vis-à-vis a situação da empresa. É uma situação difícil de se encontrar também, né, em cenário Brasil. Então, a expectativa é que não hajam tantos pedidos ou tantas aprovações se a gente considerar a literalidade dos dispositivos e a situação das empresas. Agora, o que a gente não espera, né, e realmente seria uma decepção, seria interpretações restritivas a ponto de restringir o conceito legal. Mas não nos parece que seja o que se avizinha. Obviamente, a gente precisa aguardar os próximos passos aí e trabalhar nessa dialética. Perfeito. Bom, último ponto que eu queria trazer é com relação à apresentação do PLP 16 de 2025. O PLP 16 de 2025, ele visa alterar a Lei Complementar 87 e a própria Lei Complementar 214 para prever expressamente que o IBS e que a CBS não compõem a base de cálculo do ICMS. Então, o PLP 16 traria uma alteração ali no artigo 13, para a inclusão do parágrafo 8º, na Lei Complementar 87, e uma alteração no artigo 12, para a inclusão do parágrafo 9º, na Lei Complementar 214, deixando claro ali que não vão integrar as bases de cálculo do ICMS os tributos relacionados aos artigos 156A, que é o IBS, e 195.5, que é a CBS, da Constituição Federal. Por que eu penso que esse tema é importante? Eu penso que esse tema é importante, primeiro, pela cadência fática, porque se a gente coloca aqui em perspectiva, quando a Câmara aprova a versão ali, a primeira versão da emenda constitucional 132, do projeto que hoje resultou na emenda constitucional 132, nós já tínhamos uma indicação.
ali no artigo 156A, no inciso 9º, e no artigo 195, inciso 5, parágrafo 16, expressamente indicando que os tributos do IBS e a CBS não comporiam a base de cálculo dos tributos do artigo 155.2, que é o ICMS, e do tributo do 156.3, que é ISS. Então, essa previsão ela já existia na redação original do 156A. Só que, a despeito de ser aprovada pela Câmara, remetida para o Senado, aprovada pelo Senado e devolvido para a Câmara, o texto que sai da Câmara para a sanção presidencial não tem a indicação do artigo 155.2 e do artigo 156.3. Ou seja, o texto que foi remetido à sanção presidencial, ele é um texto que não tem a expressa indicação de que o IBS e a CBS não comporia a base do ICMS. Esse foi um ponto que a gente discutiu no passado, junto aos nossos clientes, mas nos pareceu que não houve ali uma clara sinalização, pelo menos não dos veículos de comunicação, dessa cascata que provavelmente ocorreria com relação a esse tema. E quando foi discutido isso com o Bernard Api, ele se posicionou no sentido de que faria sentido o IBS e a CBS estarem na base do ICMS, porque senão haveria uma redução da arrecadação tributária dos estados. E por quê? O racional é que hoje o PIS/COFINS compõe a base de cálculo do ICMS. Se quando houver a conversão, a extinção, por exemplo, do PIS/COFINS, agora em 2027, pela sucessão pela CBS, e eu não tiver a manutenção da CBS na base de cálculo do ICMS, o receio é que tenha ali uma redução da arrecadação tributária e, consequentemente, os estados acabem ficando prejudicados. Então, originalmente, quando a gente olha para a emenda constitucional, não foi ali simplesmente uma omissão, foi efetivamente uma ação que resultou na exclusão dos artigos 155.2 e 156.3 dos textos do artigo 156A, que fala de IBS, e 195, que fala da CBS. Então, esse me parece que é um ponto importante para não trazer ali uma percepção de que simplesmente foi uma omissão. Não foi uma omissão, foi uma ação. E outro ponto que me parece bastante importante, daí sim, superada a questão de que a Constituição Federal não é expressa acerca dessa exclusão, quando a gente olha para a Lei Complementar 87, a gente tem ali no artigo 13 a indicação de que as demais despesas pagas ou creditáveis comporiam, na verdade, a base de cálculo do ICMS. Então, é importante que a gente tenha esse PLP 16 exatamente para que a gente consiga fazer a exclusão do IBS, da CBS, da base de cálculo do ICMS, sob pena de a gente voltar para uma discussão de contencioso, e daí muito alinhada com o que a gente começou a discutir aqui, nesse podcast, a quantidade de matérias que estão sendo já discutidas em âmbito judicial, mas uma discussão de tributo sobre tributo, uma discussão de qual é o conceito de valor da operação, porque valor de operação, a priori, ele deveria ser um conceito único, né? Só que se o IBS compõe a base de cálculo do ICMS, vou ter dois valores de operação. Um valor de operação para fins do cálculo do IBS e da CBS e um outro valor de operação para fins do cálculo do ICMS. Então, existem ali diversos argumentos que estão sendo discutidos acerca da exclusão desse tributo, mas me parece que a aprovação desse PLP é algo bastante relevante para que a gente não tenha aqui um contencioso, né, Daniel, como a gente teve com relação ao tema 69, que perdurou anos dentro do judiciário e depois resultou numa decisão, inclusive, com modulação de efeitos. Então, aqui o PLP 16, ele agora segue para ser discutido junto à Câmara dos Deputados, e se aprovado, a ideia é que ele seja remetido para o Senado, e daí sim, retornado para a Câmara e remetido para a sanção presidencial, para que haja alteração da Lei Complementar 87 e da Lei Complementar 214, de modo a deixar claro que o IBS e a CBS não compõem a base de cálculo do ICMS. Se a gente for acompanhar aqui o espírito dessa, tudo bem que toda a narrativa aqui, né, da aprovação da emenda, como você bem comentou, André, leva a crer que a intenção do executivo, ao menos, foi que não houvesse essa exclusão. Por outro lado, se a gente pensar aqui no princípio de transparência que a gente comentou, de neutralidade, de justiça fiscal, tudo levaria a crer que não faria sentido sistemicamente mais um capítulo de tributos sobre tributo. Tanto é verdadeiro que a própria emenda constitucional 132, quando quis prever a inclusão, ela expressamente estabeleceu
a exemplo do imposto seletivo na base de cálculo do IBS e da CBS, por uma questão de neutralidade, tem todo um raciocínio específico para isso. Então, pelo sim, pelo não, nos parece que seria bastante salutar aqui, ao menos uma previsão expressa e ao menos na Constituição Federal. Tudo bem que se for estabelecida uma garantia que via lei complementar para essa exclusão, nos parece que o assunto se resolve. Agora, se o movimento for em sentido contrário, nos parece que, infelizmente, será inevitável aqui mais uma tese jurídica, uma discussão sobre a exclusão de tributos de sua própria base ou de tributos de base de outros tributos. Exato. E o meu ponto aqui é só uma percepção política. Se a Câmara tem interesse em aprovar um PLP que é diametralmente oposto à alteração que ela fez no texto que ela remeteu para a sanção presidencial. Então, obviamente, são momentos políticos distintos. Obviamente, a gente tinha, na aprovação da emenda constitucional, um cronograma a ser seguido para que houvesse a aprovação do texto ainda em 2023, para que em 2024 a gente tivesse a regulamentação por lei complementar, que também foi um prazo bastante apertado, mas que foi ali conseguido, né? Então, os momentos políticos são diferentes. É que me parece que a matéria ela é exatamente aquela matéria que foi alterada. Então, acho que é importante essa sua colocação, Daniel, para que, mesmo como um plano alternativo, né, mesmo como um plano B, nossos clientes aqui, nossos ouvintes, tenham aqui a dimensão de que efetivamente seria possível essa discussão judicial, né? E tese jurídica aqui, a gente vê com muita clareza essa discussão aqui se apresentando, né? Enfim, inevitável. Porque os senhores vão lembrar que o STJ acabou de decidir o tema 1223, que diz respeito justamente, né, lá no STJ, em repetitivo, à exclusão do PIS e COFINS da base do ICMS. Pretendiam os contribuintes aplicar um raciocínio análogo ao tema 69 do Supremo, que era o ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E o que decidiu o STJ? Que não se aplicaria, obviamente que entrou em outros fundamentos, mas um fundamento central aqui foi de que não se aplicaria o tema 69, porque lá no tema 69, o ICMS foi considerado como um tributo que repercute juridicamente. O que isso significa? É um tributo que eu destaco em nota fiscal e o meu crédito para o elo posterior da cadeia é exatamente aquele destacado. Tanto é que eu tenho as discussões sobre o 66 do CTN, na repetição do indébito. Com base na repercussão jurídica, se decidiu no tema 69 que o ICMS estaria sendo simplesmente retido e repassado aos cofres públicos e não seria riqueza ali do contribuinte. No STJ, agora no tema 1223, decidiu a primeira sessão ali sob a relatoria do ministro Paulo Domingues, justamente que por o PIS e a COFINS não comportar a repercussão jurídica, mas meramente econômica, até porque a não cumulatividade do PIS e da COFINS é diferente do ICMS, não caberia esse raciocínio. Só que, os senhores vão perceber que o IBS e a CBS são tributos pautados por uma não cumulatividade de repercussão estritamente jurídica. O crédito do elo posterior da cadeia corresponde ao tributo destacado, tem um adicional aqui no fecho da definição, mas é um tributo de repercussão jurídica. Tanto é que a própria lei complementar fez questão de ressaltar a aplicação do 66 do CTN para a repetição do indébito, aliado a requisitos ainda mais rigorosos de demonstração de que não houve o creditamento pelo elo subsequente da cadeia. Então, assim, está muito grifada a repercussão jurídica do tributo e um raciocínio que teria todos os elementos ali para perfilar uma ratio decidente do tema 69. Enfim, é um cenário que não seria benéfico institucionalmente, um tipo de debate nesse assunto, mas então a gente renova aqui realmente os votos de que isso seja interessado legislativamente para maior segurança jurídica e maior clareza com relação ao tema. Perfeito, Daniel. Bom, esses temas aqui são todos temas bastante polêmicos, né? Então a gente acabou se estendendo no horário aqui do nosso podcast, mas eu queria agradecer ao Daniel, agradecer ao Antônio aqui pelas contribuições. Aqui foi muito bom discutir esses temas com vocês. Queria agradecer também aos nossos ouvintes e esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.